Eu acho que se você chegou até aqui, não é à toa. E eu tenho uma mensagem bem importante para você. Talvez você esteja passando ou sentindo que está prestes a passar por uma crise. E se questiona se essa é uma crise normal dentro da sua profissão ou é uma crise um pouco mais profunda, uma grande, uma baita crise existencial. Bom, se você tem um pouco mais de 30, um pouco menos de 50, se encontra nessa faixa, eu acho que a crise existencial, ela pode sim estar chegando na sua vida com tudo. Mas tem um bom motivo. Ela tem as suas razões. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar principalmente com você, mulher, que é uma mulher inteligente e sensível. Uma mulher que trabalha duro e está há muito tempo construindo a sua carreira, a sua profissão. Você começou cedo, mas agora, ao invés de estar plena e satisfeita com essa ascensão, com tudo que você conquistou, o que fica mais nítido, o que chama mais sua atenção no momento, não é tudo o que você conquistou, e sim sentimentos como a desmotivação, o vazio emocional, o cansaço extremo, a dúvida. E aí você se pergunta: meu Deus, eu lutei tanto tempo para chegar nesse lugar onde eu estou hoje e agora eu não consigo aproveitar? E agora o que eu estou sentindo me traz dúvida, me traz questionamentos sobre se eu estou no caminho certo, se tudo que eu fiz até aqui foi certo para mim? Pois bem, minha amiga, eu sei, são perguntas e questionamentos difíceis, mas também são muito necessárias nesse momento e nesse vídeo eu quero te explicar o porquê. A maioria de nós entra no mercado de trabalho por necessidade, certo? E a necessidade é de sobrevivência. A necessidade é de bancar a realidade com todas as suas nuances e o seu custo alto. E aí, quando a gente vai iniciar a nossa carreira, a nossa formação, geralmente a gente ou é levado a escolher ou por conta própria escolhe algo que possa nos trazer estabilidade. Quanto mais você busca por estabilidade, provavelmente você encontra muito pouco dela na sua realidade atual. Então, se você vem de uma família muito instável ou se você vem de uma família com poucos recursos, muito provavelmente que você busque também no seu trabalho uma forma de ter um pouco mais de estabilidade na sua vida. E tá tudo bem. Só que o que começa com um desejo de sobreviver à instabilidade, à falta de estrutura da família, acaba num lugar de exaustão, cansaço e muitas vezes um vazio emocional. Quando você encontra um lugar um pouco mais estruturado do que aquele que você cresceu, é normal que você se apegue a isso. E a partir daí comece a traçar um plano para você crescer profissionalmente. Afinal, é isso que as empresas, os seus pais, todo mundo te vendeu. Se esforce, estude, trabalhe muito e você vai crescer profissionalmente. E muito provavelmente foi isso que você fez. E fez muito bem. Você se dedicou, você trabalhou bastante, trabalhou bem mais do que você estava recebendo de fato, mas você tinha um plano e o seu plano era crescer. O seu plano era alcançar lugares que você não tinha alcançado antes. E você fez. Você foi subindo degrau por degrau dessa escalada e foi ganhando mais e ganhando mais responsabilidade também. E aí começa um ciclo. Afinal, o sistema é capitalista. Então, quanto mais você ganha, não quer dizer que vai sobrar, porque tem tantos outros custos que você já está pronta para adicionar no seu estilo de vida, que quanto mais você ganha, mais você gasta.
E aí você vai crescendo, o seu custo de vida também, e você continua nesse ritmo frenético. A grande questão é que em algum momento, e talvez esse momento seja agora, você percebe que vai ter que manter aquele ritmo por muito mais tempo. E a pergunta que você se faz, talvez de forma ainda inconsciente, é: quanto tempo eu aguento manter esse ritmo? Será que é sustentável a longo prazo a forma como eu estou crescendo profissionalmente hoje? Quanta energia eu ainda terei para sustentar esse crescimento profissional constante? Eu tenho certeza que só de pensar você fica cansada, porque de fato é bem cansativo. E a gente sabe que quanto mais você cresce, principalmente dentro de empresas, mais a sua vida se torna o seu trabalho. E poucas coisas podem também ganhar um pouquinho de atenção quando você tem tantas responsabilidades para manter o salário que sustenta o seu estilo de vida. Eu não estou dizendo que a empresa é uma vilã. Eu estou dizendo que te prometeram um crescimento, você foi atrás desse crescimento, mas esse crescimento tem um custo de tempo, um custo energético e ainda outros custos que eu quero aprofundar aqui com você. Esses questionamentos que muito provavelmente estão pairando aí no seu inconsciente ou na sua cabecinha de forma consciente, principalmente agora que eu trouxe o elefante branco para a sala, eles, na verdade, refletem sentimentos que já estão fazendo parte da sua vida. A angústia, o medo, o cansaço, o vazio emocional. Talvez você não perceba, mas já existem sinais de que a crise existencial ela está batendo na sua porta. E lembra que eu falei sobre o custo desse sonho de uma vida estável, desse sonho de uma vida profissional que cresce constantemente e sem limites dentro desse padrão de uma vida estável? Os custos dessa vida são altos. Bom, pelo menos na minha perspectiva, e eu quero compartilhar com você para você ver se concorda ou não. A primeira coisa é você doar o seu tempo para que outras pessoas decidam o que você vai fazer com ele. E a gente não está falando de 1, 2, 3 horinhas. A gente está falando de 9, 10 horas da sua vida que você dá para outra pessoa decidir o que você vai fazer. Além disso, outro custo, que na minha opinião é altíssimo, é limitar as suas criações para o que as pessoas, no caso o seu chefe, no caso o dono da sua empresa, decide que você deve ou não criar. Outro custo alto é o limite que existe para você crescer e enriquecer e prosperar. Então, por mais que tenha na sua empresa um belo plano de carreira, em algum momento você vai chegar no teto, você vai chegar no limite. Vai ter sempre um limite. E por fim, de fato, um dos custos que são mais elevados é você se tornar refém do seu estilo de vida. Quanto mais estabilidade e ascensão profissional você procura, quanto mais responsabilidade você assume, mais dinheiro você ganha, você também vai consumindo e aumentando o seu estilo de vida, o seu custo de vida. E aí você precisa de continuar trabalhando cada vez mais num ritmo frenético para dar conta de tudo que você está alocando na sua realidade. E aí isso vira um ciclo e você fica refém. Você tem de trabalhar neste lugar, você tem que ter garantias porque o estilo de vida, o seu custo de vida, ele é alto e foi para isso que você trabalhou tanto. Então, não é de se estranhar
que apesar de conforto, ou algum conforto que você tenha hoje, você não se sente 100% bem, você não se sente inteira, você não sente que está no caminho certo ou duvida se está no caminho certo. Você se sente um pouco perdida, um pouco confusa e com certeza acha que tem alguma coisa errada, porque você deveria estar muito mais feliz, você deveria estar muito mais satisfeita, afinal você trabalhou tanto para chegar aqui, mas a realidade é essa. A minha intenção não é fazer você largar do seu trabalho, tá bom? Olha aqui para mim. Não é para largar do trabalho ainda. Mas o que eu gostaria é de te ajudar a começar a lidar com essa crise existencial. Eu quero que você comece a reparar, dar espaço, acolher esses sentimentos que te mostram que algo não está certo, para que você possa começar a plantar a semente de um novo caminho, ou a plantar uma semente no solo da alma. Porque muito provavelmente, apesar das conquistas que você teve nos últimos anos, a sua alma, ela encolheu. Ela ficou um pouco de lado. Porque o que alimenta a nossa alma, ela não precisa de estabilidade para crescer. Ela não precisa de ordem, salário em dia. O que alimenta a nossa alma é a nossa criatividade, é o sentido que a nossa vida tem, é o propósito por trás das nossas ações. E aí, se você focou demais no outro lado dessa moeda, no direcionamento muito pragmático e orientado para uma vida 100% estável, muito provavelmente o solo da sua alma ele foi ficando seco. E aqui eu quero te ajudar e também te provocar a realmente plantar aí a semente de um novo caminho. Eu quero deixar uma sementinha na sua cabeça para que você possa pensar um pouco mais sobre carreira com propósito. E não uma carreira sem propósito, sem sentido, apesar da direção. O convite que eu te faço, a semente que eu te proponho plantar nesse solo aí que precisa ser nutrido, é um empreendimento com alma. É você iniciar um projeto que tenha sentido para você. Inicialmente, pode não significar mudar radicalmente de carreira. Talvez você comece apenas a construir um projeto que tanto pode ser um plano de carreira em uma outra área ou de uma outra forma, como pode ser um negócio próprio, do seu jeito, com a sua cara, que você pode fazê-lo crescer infinitamente se você quiser. Mas bom, por que empreender? Tem tanta gente que fala que empreender não é com ela, que ela não nasceu para isso, que o perfil dela é outro. Mas na verdade é que a gente acaba construindo a nossa carreira em cima dos nossos traumas, em cima dos nossos mecanismos de defesa, em cima dos nossos medos. A gente acaba construindo uma carreira para compensar certas faltas. Então, quanto menos estabilidade na infância e na casa, mais estabilidade no trabalho. Quanto mais instável é a minha família, menos eu posso depender deles e mais eu preciso depender de um bom emprego. Percebe que muitas das nossas decisões não são de fato nossas, não têm um sentido profundo para nós, a não ser o de sobreviver. E não só sobreviver como algo físico, como algo que ameaça a nossa vida, mas uma sobrevivência emocional. E sobrevivência emocional tem tudo a ver com pertencimento, tem tudo a ver com a forma que a gente busca fazer parte, se sentir respeitada, acolhida e aceito. Então, muito provavelmente, você, assim como eu, começou a construir uma carreira e a buscar toda essa estabilidade e ascensão
porque você tinha um padrão, tinha um mecanismo de sobrevivência a todo vapor. E a partir desse mecanismo, você foi construindo algo para se proteger, para se blindar, algo para sobreviver, né? Afinal, nessa nossa sociedade, a gente tem que sobreviver e sobrevive com dinheiro. Então, não é nem um julgamento, eu te entendo completamente. O problema é quem você acha que você é por conta disso tudo. Quando, na verdade, você é muito mais livre, você é muito mais forte, você é muito mais interessante, você é muito mais profunda do que isso que você está fazendo hoje. Fazer as coisas só porque você quer ficar muito rico e lidar com os seus medos dessa forma não tem nada a ver com um propósito de alma. Você pode sim enriquecer empreendendo, mas não é só sobre isso que é empreender. Quando você está empreendendo, o que você está fazendo é despertando a sua fada madrinha interior. Eu gosto dessa imagem, porque assim como na Cinderela, a fada madrinha ajuda ela a criar realidades e dar a ela aquilo que ela quer e precisa. E quando a gente empreende, de alguma forma o que a gente está fazendo é dando vida a esse criador interno. É dando vida a essa parte de nós que busca soluções criativas para a nossa vida e para a vida das outras pessoas. Quando a gente empreende, a gente tem a oportunidade de criar de forma autêntica. Eu não estou dizendo que empreender é só coisa boa, tá? E, inclusive, esse é um dos pontos que fazem empreender ser tão relevante para você. Então acompanha o que eu estou querendo dizer. Você está tendo uma crise existencial, muito provavelmente porque você construiu uma carreira em cima de uma programação que serviu para você sobreviver, mas que hoje te sufoca e gera um grande peso na sua vida. Você aprendeu que as coisas são pragmáticas, que a vida exige esse tipo de responsabilidade, que todo mundo trabalha muito mesmo e que é algo que a gente precisa fazer. Os nossos pais fizeram questão de mostrar que era assim que se fazia. Mas nós não contávamos com a crise existencial no meio do caminho. E aí, o que eu trago como uma proposta para amenizar, como antídoto dessa crise, é você se engajar num projeto que seja seu, que seja autêntico, um projeto de carreira ou um projeto de empreendimento que dê sentido à sua vida, para que você encontre a sua verdade escondida embaixo desses mecanismos de defesas, desses padrões de sobrevivência, desse pragmatismo todo. Só que, muito provavelmente, o medo, né, te faz fugir dessa realidade, te faz inventar desculpas para mudar. Está tudo tão bem, teoricamente, tirando tudo isso que eu estou sentindo internamente, mas eu demorei tanto tempo para chegar aqui e agora que está tudo tão bem, eu vou mudar? Não, eu vou continuar. E aí, por trás dessa resistência, a gente chega na essência do que te trava, que é o medo de descobrir quem você era antes dos seus traumas, antes das experiências difíceis de vida que te moldaram. Você tem medo de olhar para a fragilidade que você escondeu embaixo de toda essa estabilidade, de toda essa ascensão profissional que você foi levando na marra às custas do seu próprio corpo, da sua energia e do seu tempo. Medo da angústia de não saber mais quem você é, afinal eu vivi tanto tempo assim, agora eu vou largar tudo. Não faz sentido. E medo também de parecer louca para as outras pessoas, de não ter o apoio das pessoas importantes, que as pessoas que te acompanham não entendam por que você quer mudar depois de tudo que você conquistou, porque você não está feliz com isso ou dessa forma mais. Eu sei que são muitos medos,
materializar uma visão de vida única e autêntica, bancar, pagar o preço de empreender com sentido e propósito, exige muita coragem e exige muita verdade também. É normal que a nossa tendência natural, quando existe uma dúvida sobre a nossa profissão, é buscar uma validação, um apoio das outras pessoas. É buscar um tapinha nas costas, alguém que diga, não, vai, muda, você tem razão. Mas a verdade é que esse caminho, ele começa um pouco solitário. Porque ele depende da sua coragem. Ele depende de você. Se você quer empreender com verdade, então é muito mais profundo do que simplesmente executar tarefas do dia a dia. E por depender tanto de você e tão pouco da validação dos outros, que isso se torna algo tão difícil. Porque é tão mais fácil fazer algo quando alguém aprova, quando alguém incentiva, quando alguém, de alguma forma, está ali te ajudando a pagar o preço das suas escolhas. Mas a verdade é que essa escolha só você pode fazer. E ela não é uma mudança local. Ela não é uma mudança pragmática da sua profissão. Ela é profunda, ela é significativa. Ela vai resgatar uma parte importante de você e vai dar sentido para o que você faz. Então não pense que é algo tão simples, apesar de ser muito valioso esse movimento. Não pense que incluir a sua verdade profissional na sua realidade vai ser um mar de rosas. Quando você precisa empreender, você também vai enfrentar muitos bloqueios, resistências, crenças negativas, traumas, dores, medos, coisas que te disseram quem você deveria ser, como deveria agir e boicotaram de fato quem você era. E por isso que esse convite para empreender é tão significativo, ele é tão importante. Quando a gente topa esse desafio, quando a gente topa empreender, o que a gente está de fato fazendo é se permitindo criar de uma forma autêntica e se expressar e ter o poder de controlar os seus recursos, o seu tempo, a sua energia. Empreender é um ato de resistência também, mas principalmente um ato de libertação, porque a maioria de nós viveu para encaixar, para se enquadrar. A maioria de nós teve a sua expressão autêntica totalmente cortada, teve a sua autenticidade de alguma forma ignorada e até mesmo colocada num lugar negativo. Não seja tão assim, não seja tão cheia de ideias mirabolantes, não seja simpática com todo mundo, não tenha um coração tão bom assim. O que mais tem são pessoas para dizer como a gente deve ou não ser ao longo do nosso crescimento. E aí fica difícil sustentar uma parte que seja realmente verdadeira para nós. E não é de se estranhar que no trabalho, eventualmente, a gente já não faça a menor ideia de qual verdade é essa, de quem nós somos de verdade. Mas quando você empreender, você vai descobrir. Você vai descobrir esses medos e você vai descobrir essas programações que as pessoas enfiaram em você, uma por uma, para entender quem você é de verdade, para entender quão poucas limitações você de fato tem. Mas que enquanto tenta se encaixar, enquanto tenta sobreviver a toda essa realidade que você viveu, você não acredita que é capaz. Escolher a verdade ao invés da estabilidade a qualquer custo é se envolver com uma parte muito mais profunda de nós mesmas, da nossa vida. É escolher não deixar partes importantes nossa para trás. É resgatar o brilho, a coragem, a expressão e a autenticidade que há muito tempo foi perdida. Foi pensando em oferecer um resgate existencial profundo e um novo sentido para a sua carreira que eu criei a minha mentoria de carreira. Nela, a gente tem um espaço e uma oportunidade incrível de resgatar aquilo que é importante para você. Se você é uma mulher inteligente e sensível, está me escutando e trilhou todo esse caminho que eu trouxe aqui
nesse vídeo de uma vida estável, de uma ascensão profissional constante, de uma vida voltada para trabalhar para outras pessoas, você sabe muito bem que em partes você precisou de abrir mão da sua sensibilidade. Só que a sua sensibilidade, ela é um super trunfo, ela é uma força. E essa sensibilidade, essa criatividade, essa intuição, que muitas vezes são descartadas pelo trabalho formal, pelo pragmatismo, são essas habilidades que de fato podem te levar para uma carreira que, além de próspera, ela tem sentido. É difícil ser uma mulher sensível dentro dessa realidade, que muitas vezes não acolhe a nossa sensibilidade. E aí a gente tem que deixar partes nossas para trás, mas partes que são importantes, partes que nos preenchem, partes que são essenciais para criar uma nova realidade. E aí esse resgate, ele precisa ser feito em algum momento, porque dói não ser você. Em algum momento, essa dor que é emocional, ela pode até se tornar uma dor física, o cansaço excessivo, a desmotivação. Ter que mudar de carreira porque você não aguenta mais um trabalho ou porque você não aguenta mais o seu chefe é a pior forma de você fazer uma transição. A melhor forma é se conhecendo, é se reconectando com você mesma. E é exatamente isso que eu ofereço no meu primeiro ciclo da mentoria. Um resgate seu, para que você possa entender o que é verdadeiramente seu e o que você construiu para sobreviver à sua realidade. Dessa forma, você pode construir o seu projeto em cima de algo que seja verdadeiramente seu, algo que tenha sentido na sua vida e não simplesmente algo pragmático, certo? Algo que você precisa fazer porque te disseram que você tinha que fazer. Então, se você ficou intrigada para entender se esses sentimentos que te incomodam no momento são de fato uma crise existencial e pede que você resgate uma parte sua importante no passado, eu faço o convite para você construir uma carreira com sentido e direção, de forma profunda e partindo da sua verdade interior. Não tem como essa jornada ser ruim, não tem como ela ser um desperdício, porque o que você vai encontrar não é só uma forma de sobreviver, não é só uma adaptação, é você que você vai encontrar. Então, fica o convite para conhecer a minha mentoria e se você quiser marcar uma conversa comigo, me chama no link aqui da bio que eu vou adorar ter esse papo. Eu quero aproveitar também para te pedir para curtir esse vídeo, para que esse vídeo chegue em outras pessoas, em outras mulheres sensíveis que também estão em busca de uma carreira com mais verdade. O seu apoio é essencial para que eu possa comunicar e trazer esse trabalho com tanta relevância para a vida dessas mulheres. Posso contar com você?